Se você não assistiu ao vídeo anterior, você pode compreender de maneira equivocada o que será apresentado nesse vídeo. Por isso, recomendo que antes de prosseguir, assista antes ao conteúdo anterior para compreender o contexto desse conteúdo. Se caso precisar de algum conteúdo sobre o desenvolvimento de inteligência emocional, em algum outro contexto específico, solicite nos comentários. E se tal contexto ainda não ter sido explorado pelos produtores do canal, você poderá estar contribuindo para nosso acervo de conhecimentos e experiências, com tal sugestão. Então, vamos ao conteúdo. Primeiro, para potencializar e otimizar o desenvolvimento dessas inteligências, é importante cuidar de algumas variáveis, como a saúde do intestino, que é nosso segundo cérebro, e evitar o excesso de uso dos dispositivos eletrônicos, pois sua concentração, foco, paciência, atenção e persistência são destruídos aos poucos, principalmente pelo vício em celular. Trabalhe pelo menos 2 horas seguidas sem olhar para o celular para desenvolver seu foco, e durma o mínimo necessário, com a melhor higiene e qualidade de sono possíveis, procurando dormir, no mínimo, 8 horas por noite. Breve, faremos um levantamento a respeito das inúmeras evidências e comprovações sobre os prejuízos advindos do mau uso dos dispositivos eletrônicos e de redes sociais. E de bônus, faremos um vídeo sobre suplementos que podem te ajudar em seu processo individual de desenvolvimento de inteligência emocional e no seu desenvolvimento como um todo. Segundo, entender como funciona seu cérebro, seu sistema dopaminérgico e seu modelo mental de sistemas de recompensa. Ler e pesquisar tudo o que estiver disponível sobre esse tema, e para se desenvolver nessa área. Pois a falta de conhecimento e as dificuldades em se expressar limitam o desenvolvimento dessas inteligências, e já existem estudos que comprovam que, apesar de estarmos vivendo na era da informação, temos duas realidades: o empobrecimento do vocabulário e a obesidade intelectual. Um limita, e o último é inútil. Principalmente quando o conhecimento adquirido nunca é aproveitado, ou não gera resultados, e nem agrega valor. É necessário também aprender sobre os tipos de apego e vínculos afetivos. Pesquisar sobre o que a neurociência nos ensina sobre nosso sistema dopaminérgico e de recompensas, nossas memórias e vínculos, e suas relações com os traumas, e buscando informações básicas sobre padrões mentais, repetições de padrões, e aprender sobre os diversos tipos de transtornos. Porém, tudo isso só pode ser útil se você estiver, antes de tudo, sendo sincero, honesto e leal a si mesmo. Afinal, não é fácil ter que reconhecer mazelas em si mesmo, principalmente ter coragem de admitir e buscar ajuda profissional, mas acredite, por mais que você consiga se desenvolver, você também precisará de ajuda profissional. Assim como os mais renomados profissionais de qualquer área, da psicologia e psiquiatria, também precisaram. E isso é uma das belezas da vida. Precisamos uns dos outros, por mais autossuficientes que sejamos em qualquer área. E procure estar em ambientes que contribuam para o desenvolvimento de sua inteligência emocional e socioafetiva. Terceiro, quando você aprende que foi vítima de um relacionamento abusivo ou narcisista, você pode optar em se vitimizar, justificar, ficar reclamando e se lamentando. Ou você pode buscar ressignificar suas experiências, superar traumas e desenvolver sua inteligência emocional. Longe de dizer que isso seja simples, ou de estar menosprezando a realidade de qualquer pessoa. Mas a segunda opção é o melhor caminho. A inteligência socioafetiva está mais relacionada a aprender a lidar com seus traumas, experiências e gatilhos emocionais, e mudança de modelo mental, para evitar problemas de relacionamentos, aprendendo a reconhecer esse tripé. E gerenciando o tratamento da ressignificação desse tripé, e em qualquer contexto de sua vida. Quanto mais você conseguir se desenvolver nos campos das inteligências emocional e socioafetiva, melhores condições terá para evitar ou combater a depressão, e para ter sucesso no trabalho, negócios e relacionamentos em geral. Mas para isso você precisa de fontes confiáveis, e não embasar seus conhecimentos em pseudociência e misticismos. Se até os formados em psicologia podem precisar de outros profissionais para desenvolvimento dessas inteligências, é óbvio que todo conhecimento nessa área, independente de sua fé ou religiosidade, precisa estar alicerçado em ciência, e todo profissional sério nesse ramo
será um ferrenho refutador de misticismos e pseudociência. Na maioria dos vídeos aqui do canal, você obterá algum tipo de informação relevante sobre essa temática. Quarto, inteligência, conhecimentos, experiência e sabedoria não podem ser conceitos confundidos entre si. Do mesmo modo que muitas pessoas se sujeitam a situações abusivas, por defenderem a humildade, sem saber o que de fato significa sermos humildes. No vídeo do card, temos um caso real resumido, que exemplifica minimamente essas diferenças. E nesse outro vídeo do card, existe outro exemplo prático de inteligência emocional, que inclusive poderia ser muito melhor desenvolvida, em situações de negociação, assédio, xenofobia, abusos de poder e de autoridade, e de atos de preconceitos em geral. Pois precisamos nos manter motivados nas adversidades. Quinto, a sua paciência pode ser testada ao limite. Você precisa ser resistente às frustrações e à depressão. Evitar a síndrome de burnout, quebrar os próprios paradigmas, enquanto tiver que se sujeitar a empregos péssimos, e inclusive sendo subutilizado profissionalmente. Além de ter seus conhecimentos e habilidades, assim como toda a sua bagagem profissional, desprezada, ignorada e até muito insultada, por pessoas menos experientes, e sem nenhuma capacidade mental genuína, ou totalmente desqualificadas humanamente para o exercício de cargos e funções de liderança, que é uma das maiores causas de processos desencadeadores de estados depressivos, na maioria dos trabalhadores, não só nativos, mas principalmente, imigrantes. E ao contrário de tudo que é saudável, producente e que traz bons resultados, verificamos lideranças extremamente arrogantes e completamente desprovidas de bom senso, despreparadas e desqualificadas, miseráveis em empatia e em inteligência socioafetiva. Características essas, infelizmente percebidas em um grande número de patrões e lideranças na Europa. Embora que sem generalizações, Portugal aparenta ser o país em que um grande número de empresários e pessoas em cargos de liderança parecem se esforçar para se tornarem a principal referência no ranking de pessoas em cargos de liderança com essas características tão desprezíveis, mas com muito empenho para tornar os ambientes de trabalho o mais insalubre ou tóxico possível, e acabando com a motivação de qualquer profissional, por melhor preparado psicologicamente que ele esteja, sem terem a dimensão de quão contraproducente esse modelo mental é, e sobre o quanto isso impacta negativamente nos resultados da produtividade, da qualidade e dos lucros da empresa. Quinto, a autoconsciência é o ponto de partida da jornada de desenvolvimento pessoal de qualquer pessoa, e é uma das características mais notáveis em pessoas que estão genuinamente predispostas e também interessadas a se tornarem a melhor versão de si mesmas a cada dia. Isso é sobre estar ciente de suas próprias emoções e de como elas afetam seu parceiro, colegas de trabalho e demais pessoas à sua volta. Nesse caso, quando a empresa tem um setor de RH que cumpre seu real papel, essa pessoa que exerce esse tipo de liderança é convidada a tomar ciência de seu desserviço prestado à empresa. Até mesmo para identificar se esse líder tem a noção dos péssimos efeitos de seu comportamento, atitudes ou forma de se comunicar contraproducentes. E então trabalhar no desenvolvimento da educação executiva para essa liderança. Ou para identificar se esse é um tipo de liderança narcisista, sociopata ou portadora de qualquer outro tipo de patologia mental. Quando o problema se resolve com uma boa reeducação dessa liderança, com o devido acompanhamento e orientação, através de customizado plano de pedagogia empresarial, tal liderança costuma melhorar, da água para o vinho, melhorando de maneira imensurável os seus diversos resultados, e melhorando resultados em vários, ou em todos os subsistemas da empresa. Do contrário, o problema está na alta administração, proprietários ou acionistas. E tal empresa deve ser evitada. Então faça isso, para o bem de sua saúde mental e do seu desenvolvimento de carreira. Pois o setor de RH não exerce papel estratégico, e não terá nenhuma autonomia, ou até pior, terá profissionais no setor de RH, exatamente iguais, ou até piores, do que os líderes sobre os quais estamos falando. Nenhum problema será resolvido sobre esse assunto, e essa empresa é uma empresa medíocre em resultados e assim continuará, enquanto existir. Pois essa é a cultura da empresa,
e é o tipo de empresa sem compromisso com qualquer tipo de responsabilidade social, ainda que façam doações em dinheiro para instituições de caridade, jamais entenderão o verdadeiro sentido do que significa responsabilidade social, e é o tipo de empresa incapaz de se desenvolver plenamente. É óbvio que a rotatividade de funcionários nesse tipo de empresa é altíssima. Afinal, a lealdade é algo que o empregador precisa ser digno de merecer. Empresa decente tem funcionários decentes, do mesmo modo que uma pessoa pode ter um companheiro decente, por ser uma pessoa decente. Pois tudo é uma questão de afinidades. As incompatibilidades logo aparecem, ou dão sinais, ignora quem quer, e toleram o que não deveriam, enquanto acreditarem de que é isso o que merecem. Então, acredito que a empresa que tem funcionários ruins, e os mantém em seu quadro de funcionários, estão apenas refletindo o tipo de liderança que tem, e o tipo de empresa que a mesma quer ser, e que ao mesmo tempo, merece ser. Infelizmente, a tal situação dessa empresa jamais irá mudar, pois ao invés de seus dirigentes reconhecerem que tal cultura precisa mudar, eles preferem transferir tal responsabilidade ou culpa por essa situação aos seus funcionários. Exatamente como crianças, brincando de serem empresários. E tentam transferir a culpa, tanto para os que preferiram se demitir, a permanecer no emprego tóxico e precário, quanto culpabilizarão aos que fazem carreira nesse tipo de empresa, por estes serem igualmente medíocres e inseguros, além de puxa-sacos e indignos de confiança. Transferindo assim, a sua responsabilidade a outros, ou a terceiros. E ainda acreditando os tais empregadores, que eles são seres dignos de honrarias, por oferecerem um tipo de emprego, que nem eles próprios desejariam para si, ou para seus filhos e parentela. E que se caso esses estejam na empresa, obviamente, jamais receberão o mesmo tipo de tratamento que os demais. Nenhum profissional que se preze, ou pessoa de valor, ficará muito tempo trabalhando nesse tipo de ambiente. Ambiente que além de limitar o desenvolvimento pessoal e profissional, ainda adoece as pessoas que tiveram a infelicidade de precisar desse péssimo emprego. Também não preciso dizer que são os empregadores mais desonestos e caloteiros, os quais tratam como desafetos, e com hostilidades, a qualquer funcionário que pede demissão, atribuindo a esses os piores tipos de adjetivos possíveis, além de promover campanhas difamatórias, com a finalidade de sabotar a recolocação profissional desse que confiante, e que seguramente fez a escolha de pedir demissão. Assim fica claro que a honestidade, a comunicação aberta e transparente, a empatia, o respeito mútuo, que são capacidades e habilidades tão notáveis nas pessoas portadoras de inteligência socioafetiva, são praticamente inexistentes nas lideranças exemplificadas, e muito pouco percebidas nas pessoas que ainda têm muito o que aprender. As pessoas que precisam se desenvolver nas duas inteligências revelam-se as mais impacientes, extremamente desconfiadas e inflexíveis, ou intransigentes, e sem capacidade de dar qualquer tipo de apoio, que seja diferente de instruções de trabalho, aos seus subordinados. Não se desculpam, e não toleram a ideia de terem que pedir perdão pelos seus excessos, quando não desprovidos de gratidão. Ainda que sejam gratos por qualquer coisa, não querem demonstrar. Ou por orgulho, ou para supostamente não demonstrar fraqueza, conseguindo apenas com tal comportamento, demonstrar aos mais atentos o quanto isso revela seu alto grau de insegurança e fraqueza. É por isso que dificilmente fazem um elogio sincero, preferindo se especializar em criticar e em destruir a autoestima dos outros. E esses outros são os que se revelam menos seguros, dependentes, inexperientes e mais tolerantes a diversos tipos de abusos. E as pessoas toleram esse tipo de situação, a qual muitos empregadores utilizam o eufemismo em seus anúncios de vagas, que estão procurando funcionários que sabem trabalhar sob pressão, são do tipo de pessoas que, como crianças, buscam a aprovação de seus patrões, exatamente da mesma forma que buscavam o reconhecimento e a aprovação de seus pais, quando crianças. Para desenvolver as referidas inteligências, é necessário firmar compromisso com o seu crescimento pessoal, sem vitimismos e autopiedade, com a compreensão de todas as variáveis de quaisquer eventos negativos de sua vida, mas evitando usá-los como desculpas para se conservar na mediocridade. Ainda que tenhamos toda a compreensão entre causas e efeitos, as desculpas não servirão para trazer resultados, e desculpas juntamente com as lamentações, são os dois recursos mais utilizados por manipuladores, por pessoas que acreditam que o mundo
e todos à sua volta têm uma dívida para com eles. Ao invés de lamentar e se desculpar, se concentre na boa gestão do seu tempo, e em dedicar tempo de qualidade às pessoas dignas, que estão em seu seleto grupo de convivência. Cultive a positividade. Mas não a positividade tóxica, que ignora, ou faz vista grossa aos detalhes, aos quais que jamais devem ser ignorados. Porém, reconheça a realidade. Estamos falando da positividade, a que deve servir em substituição ao pessimismo advindo da internalização aprendida em algum lugar do seu passado, e que se tornaram crenças limitantes, de que você não seja capaz. E qualquer outra crença, que o impeça de ao menos tentar, fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para mudar a sua realidade. Se de fato não existir maneiras de contornar as dificuldades, jamais diga que você não tem capacidades. Apenas esteja disposto a pagar o preço, e a fazer os devidos sacrifícios, em prol do que você sabe ser justamente digno de merecer. Domine suas crenças limitantes, ao invés de torná-las a sua realidade. Considerando tudo o que acabei de dizer, posso sintetizar a ideia, na frase: você é o que você acredita. Aprenda a discernir entre o que é um bom conselho, do que é uma tentativa de alguém que quer te desencorajar, seja por inveja, ou por insegurança. Há pessoas que fazem isso. Lembre-se que existem pessoas que querem sim o seu sucesso, desde que seu sucesso não seja maior do que o sucesso delas. Acompanhe ao conteúdo do nosso blog. Agradecemos por merecer seu tempo e atenção até o final desse vídeo. Deixem seus comentários, curtam e inscrevam-se, para que esse conteúdo seja recomendado pela plataforma. Muito obrigado e até o próximo vídeo.